Oi, gente. Eu nunca sei como começar meus vídeos porque eu não consigo pensar em nenhum bordão. E, sei lá, eu acho o bordão uma coisa bem travada no tempo, já que geralmente as pessoas usavam mais bordão no YouTube há uns anos atrás, né? Sei lá. Então eu só vou falar pra vocês que eu estou lendo Josué no momento. Eu não tô lendo exatamente o capítulo que eu vou falar hoje, mas esse capítulo me chamou muita atenção. No capítulo 7, eu vou desenvolver pra vocês. Se vocês quiserem, depois vocês podem conferir tudo que eu tô falando na Bíblia, que é no capítulo 7 de Josué. Fala sobre os israelitas terem ido lutar contra Ai, só que eles perderam. E Josué foi lá e orou e tudo mais, ficou até tarde ajoelhado, prostrado, perguntando pra Deus o porquê aquilo tinha acontecido. E aí, no final, Deus vai lá e responde assim, no versículo 10. O Senhor disse a Josué: levante-se. Por que você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não se retirarem. Essa passagem falou muito comigo, porque às vezes a gente tem muito medo de ser radical na questão de destruir algo. Eu tava lendo isso aqui, eu achei muito interessante, porque às vezes a gente fica muito receoso em ser radical, sabe? A gente sempre fica com tanto cuidado para não parecer religioso ou coisas do tipo, que às vezes tem coisas que não são religiosidade, são coisas que precisam da nossa radicalidade. Não sei se essa palavra existe. Mas tem coisas que nós precisamos ser radicais, como nesse caso. Os israelitas, eles estavam perdendo porque eles não tinham destruído coisas que estavam consagradas à destruição. E às vezes na nossa vida a gente faz isso, tá? Eu não tô falando pra você matar ninguém, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando. Nesse contexto aqui era isso que ia acontecer. Mas trazendo pro nosso contexto de hoje em dia. Às vezes dentro de você tem um pecado, tem uma coisa que foi consagrada à destruição que às vezes nem é pecado exatamente, mas você sabe que não está no lugar que deveria estar. E mesmo assim você mantém ele lá. Uma coisa que já foi consagrada à destruição. Às vezes pode ser uma roupa, pode ser uma foto, pode ser algum objeto que você tenha, mas coisas que você já sabe que deveria ter destruído, coisas que você sabe que não deveria ter se apossado, e mesmo assim você tem. Dentro da sua casa, dentro do seu quarto, ou onde seja lá onde você esconde, ou onde você deixa a mostra para todos verem. Há coisas que já foram consagradas para a destruição. E Deus quer que nós venhamos a nos santificar. Deus quer que a gente se santifique e deixe de mão essas coisas. Deixe de lado essas coisas. Para que assim nós possamos vencer e combater o nosso inimigo. No versículo 13, no verso B, se eu não me engano, diz bem claro: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. E às vezes o seu inimigo pode ser, por exemplo, o seu pecado de estimação. Às vezes você tem um pecado de estimação, sei lá, da mentira. E você tem pequenos gatilhos nessa mentira, digamos assim. E aí você às vezes pode ter uma amizade que te influencia a mentir para os seus pais, ou para os seus amigos, ou para o seu relacionamento, para o seu cônjuge com quem você está se relacionando. E você sabe que aquela amizade já deveria ter sido consagrada à destruição. E eu não tô falando novamente de você matar o seu amigo. Eu tô falando de você simplesmente cortar laços. Entende? Às vezes aquela amizade já não te cabe mais e você ainda tá insistindo nela. Assim como às vezes são coisas que ainda são muito piores. Por exemplo, você tem um vício na pornografia. E mesmo assim você ainda fica acessando mídias sociais que vão te instigar a ir para aquele local. Você pode ter o vício na masturbação e você ainda acessa coisas, conteúdos que vão te instigar. Olha que lindo. Muito bonitinho.
Digamos que você tem o pecado da lascívia. E tem uma roupa que sempre faz você cair nesse mesmo pecado. E então, você já sabe que aquela roupa vai te fazer pecar porque você vai desejar ser cobiçada ou cobiçado por conta daquela roupa. Você sabe que aquela roupa vai fazer as pessoas olharem pra você de uma forma 100% carnal e 100% cobiçada. E mesmo assim, você ainda insiste nesse pecado. Você ainda guarda aquela roupa e você ainda utiliza aquela roupa mesmo sabendo que Deus já falou pra você não utilizar. Essas coisas que são consagradas à destruição já deveriam ter sido destronadas nos nossos corações. Já deveriam ter sido jogadas fora, já deveriam ter sido queimadas. Seja radical. Ah, Jennifer, o que você quer que eu faça? Que eu queime? Sim. O que você quer que eu faça? Que eu jogue fora? Sim. Nem doa pra não ter de outra pessoa que é o mesmo pecado que você. Cara, rasga. Joga fora. Se você sabe que se você continuar vendo essa peça, você vai utilizar, você joga fora. Você faz virar pano de chão, faz alguma coisa que você nunca mais vai conseguir utilizar essa roupa de volta. Porque uma hora você vai querer voltar para esse pecado, se ele não estiver bem resolvido em você. Então é melhor você ser radical agora e nunca mais ter risco de voltar para ele, do que você guardar e depois voltar. Seja radical em coisas que são necessárias serem radicais. Se é um pecado, seja radical. A gente não pode tratar pecado de uma forma mais meiga, mais doce, mais equilibrada. Pecado a gente tem que cortar pela raiz. Porque senão, ele vai produzir um monte de galhos que são outros pecados e quando você vai ver, você já está emporcado na morte. Porque todo pecado traz morte. É o salário do pecado, a morte. Mas hoje nós temos uma escolha. A vida, que nesse caso seria você ser radical em questão ao seu pecado, e a morte, que nesse caso seria você falar: tá tudo bem eu acessar tal filme que é 100% pornográfico. Isso não vai me dar nenhum gatilho. Ou então você dizer: tá tudo bem eu usar tal roupa que faz as pessoas me cobiçarem totalmente. Isso não me dá nenhum gatilho. Escolha hoje, a vida ou a morte.